Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já espero que estejam começando a se acostumar com esse novo esquema de aula aí que nós estamos. Bem, retomando e continuando a aula anterior, vamos entrar no conceito agora de fatoração. Fatoração, então, é o que nós vamos começar a discutir agora, vai abranger alguns casos. E o primeiro caso que nós vamos discutir hoje é o caso do fator comum. Então, gente, o que vem a ser o fator comum? Então, olha só, gente. É o caso mais frequente de fatoração. Agora, vocês podem se perguntar, Bruno, o que é fatoração? Gente, fatoração nada mais é do que transformar um polinômio em uma estrutura multiplicativa que contenham fatores multiplicativos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Olhem aqui. Vocês estão vendo que tem 2x mais 4y? Esse é um polinômio. E observem aqui, 2 vezes x mais 2y. Nós temos aqui dois elementos de multiplicação. Esse e esse. O vermelho é o primeiro elemento. E o x mais 2y é o segundo. Nós transformamos este polinômio que eu estou indicando nesta multiplicação. Então, como que a gente faz isso no caso do fator comum? Muito simples. A gente busca o elemento comum entre os termos. O que é um elemento comum? É o elemento que está em todos eles ao mesmo tempo, beleza? Observe que no exemplo que nós demos, é um exemplo meio simplesinho. Por quê? Porque nós só temos a parte numérica, os coeficientes numéricos em comum. Nós vemos que 2 e 4, por exemplo, são ambos números que são múltiplos de 2. O 2 é 2 vezes 1 e o 4 é 2 vezes o 2. Dessa maneira, então, nós percebemos que a gente consegue trabalhar simplesmente separando os números. Mas e se nem sempre for assim, gente? E se nem sempre os elementos em comum forem apenas números? Se nós tivermos a parte literal, as letrinhas, as variáveis, também em comum. Aí nós temos que rever primeiro um conceito de potência. Quando eu escrevo para vocês x ao quadrado, o que significa? Que isso é o x vezes o x. Quando eu escrevo x ao cubo, é o x vezes o x vezes o x. Reparem que no x ao cubo eu tenho 3 repetições de x. No x ao quadrado, 2 repetições. E no x à quarta? Obviamente eu vou ter 4 repetições de x, beleza? Então, por que eu estou revendo isso aqui com vocês? Prestem atenção. Observem que o x ao quadrado tem 2x, como nós vimos aqui. O x ao cubo também tem 2x e um terceiro. O x à quarta também tem 2x e mais 2 aqui. Então, vamos olhar aqui embaixo. Observem. X à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. X ao cubo é x ao quadrado vezes o x. Ou seja, sempre que você tiver um expoente maior, ele contém um número de repetições do expoente menor e sobra alguma coisa. O x ao cubo tem x quadrado e sobra o x. O x à quarta tem x quadrado e sobra x quadrado. Então, o expoente maior sempre contém o expoente menor. Olhando isso, então vamos olhar essa expressão que eu marquei aqui para vocês. 2x quadrado mais 4x cubo mais 6x. Primeira coisa que tem que chamar a atenção para vocês é que todas elas têm o elemento x, certo? Então vamos deixar isso aqui uma coisa, um sistema bem fragmentado, bem feitinho, da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente olha quando a gente quer fazer fator comum são os números. Então nós temos os números 2, 4 e 6. E para nós sabermos qual é o fator comum entre eles,
A primeira coisa que faremos sempre é o máximo divisor comum, que ali adiante eu já vou explicar para vocês. Eu vou relembrar para vocês como calcula. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é o máximo divisor comum, conforme eu indiquei aqui. O segundo passo, senhores, é verificar se todos os termos têm a mesma parte literal. E se tiver, pegar o menor expoente. Por quê? Por que o menor expoente, gente? Eu vou reforçar isso. Porque o cara que tem o maior expoente contém o que tem o menor. Mas o que tem o menor expoente não contém o que tem o maior. Como assim? Vamos voltar rapidinho. Observem que se eu colocar x à quarta como fator comum, o x ao quadrado não vai estar dentro. Por quê? Porque o x quadrado tem menos x do que x à quarta. Então vamos olhar rapidamente como calcula o máximo divisor comum entre os números. Existem várias técnicas, tá, gente? Eu só estou fazendo uma que eu acho que é mais simples para o nível de conhecimento de vocês. Eu acho que vocês já podem trabalhar com essa técnica aqui, que é a divisão simultânea, tá bom? É a decomposição simultânea dos fatores. E que vocês só podem pegar os fatores que estejam ao mesmo tempo em todos. Por exemplo, olhem aqui, 2, 4 e 6. 2 está presente em todos eles ao mesmo tempo, gerando 1, 2 e 3, que não tem mais nenhum fator comum ao mesmo tempo. Vamos fazer um outro exemplo. 4, 8 e 12. Eu vejo que, como são pares, o 2 faz parte de todos eles. 2, 4 e 6. O 2 continua fazendo parte de todos eles porque continuam todos sendo pares, resultando na resposta 1, 2 e 3, que aí sim já não tem mais nada o que fazer. Então, qual é o fator comum a esses números 4, 8 e 12? Resposta, o número 4. 2 vezes o 2. Repitam, 2 vezes o 2. Não é 2 mais 2. Nesse caso, a resposta é a mesma. Coincidência? O que importa é que é 2 vezes o 2. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, gente, é calcular o máximo divisor comum. No nosso exemplo, então, 2x quadrado mais 4x cubo mais 6x. Quem é o MDC? Nós já vimos aqui que é o 2. Mas e a parte literal, gente? As letrinhas? O que a gente faz com elas? Nós temos que olhar caso a caso. Então, todas as partes têm o x? Resposta, sim, tem. Beleza. Então, qual é o menor expoente? 1. 1. Estou frisando que é 1. Por que é 1, gente? Porque quando não tem nada escrito no expoente, nós assumimos sempre que o expoente é 1. Observem que 6x é como se fosse 6x elevado à primeira, tá certo? Então, gente, quem será o termo em evidência? Ou seja, o fator comum a todos os termos. O 2, que veio do MDC, conforme eu escrevi aqui para vocês, e o x, que veio das letrinhas. Então, o fator comum é 2x. Mas, gente, então, se 2x faz parte de todos os termos, como que nós vamos conseguir fazer isso que eu fiz aqui? 2x vezes x, mais 2x vezes 2x quadrado, mais 2x vezes 3. Observe que 2x vezes x dá 2x quadrado. 2x vezes 2x quadrado dá 4x cubo. E 2x vezes 3 dá 6. Mas como que eu fiz essa separação? Dividindo, gente. Eu pego cada um dos termos e divido pelo fator comum. Vamos lá. 2x quadrado dividido por 2x dá x. Conforme a gente pode ver aqui. 4x cubo dividido por 2x dá 2x ao quadrado. 6x dividido por 2x dá 3. Bruno, não lembro como faz divisão de potências. Gente, mantém a base, subtrai os expoentes quando as bases são iguais. Então,
Potência mantém a base, subtrai os expoentes quando as bases são iguais. Então, gente, quando eu faço isso, eu gero o fator comum que vai multiplicar todos ao mesmo tempo. E gero cada um dos termos que continuam se somando. Só que agora o que vai acontecer? O 2x vezes x mais 2x cubo mais 3 são dois fatores multiplicativos. Vamos fazer mais um exemplo para a gente treinar mais um pouquinho. 4x quadrado y menos 6xy cubo mais 8x cubo y quadrado a. Como fazer isso, gente? Eu, no lugar de vocês, pararia nesse instante do vídeo 2 minutos ou 3 para tentar fazer sozinho antes de continuar ouvindo esse vídeo. Se quiser continuar, tudo bem, mas eu pararia um pouquinho. Vamos parar então? Estou aguardando vocês. Beleza, já sei que vocês tentaram fazer e vocês foram, obviamente, pesquisar o vídeo e foram relembrar a seguinte coisa. Quando nós temos um polinômio, nós temos que fazer dois passos, então. Primeiro passo, a parte numérica. E que nós vamos fazer isso mediante MDC, gente. O MDC, máximo divisor comum, vai trazer para a gente a maneira de calcular. 4, 6 e 8. Todos são pares. Então, eu vou usar o número 2. Que dividido vai dar 2, 3 e 4. Não dá para fazer, não tem mais nenhum fator comum entre eles. Então, o máximo divisor comum é o 2. E aí nós vamos fazer a segunda pergunta. Se todos têm as letrinhas. Vamos lá. Todos os termos têm x? Sim. Qual é o menor expoente? Reparem que o do meio não tem nada escrito. Então, o expoente é 1. Todos têm y? Sim. Quem é o menor expoente? O que não está nada escrito. 1. Todos têm A? Não. Só um dos termos. Se não faz parte de todos, senhores, não é fator comum. Nesse caso, então, quem é o fator comum? Nós vimos que 2 é o MDC. Nós vimos que x e y todos têm. E o menor expoente é o 1. Nesse caso, gente, então, o fator comum é 2xy. Qual é o próximo passo? Dividir os termos. 4x quadrado y dividido por 2x. 4 por 2 dá 2. X quadrado por x dá x. Y por y dá 1. Então, a resposta é 2x. 6xy cubo dividido por 2x. 6 dividido por 2 dá 3. X por x dá 1. Y cubo dividido por y dá y ao quadrado. 8x cubo y quadrado a dividido por 2xy. 8 por 2 dá 4. X cubo dividido por x dá x ao quadrado. 3 menos 1, 2. Y quadrado dividido por y dá y. 2 menos 1, 1. E o a não tem nenhum divisor, um fator comum, então sobra. Então, gente, observem. O fator comum estará multiplicando todos os termos. E aí vocês pegam cada um dos termos e colocam dentro da outra multiplicação. E assim, gente, conseguimos fazer o fator comum. Minha sugestão. Tem a lista que eu deixei para vocês, tá? Na semana passada. Eu vou pedir para vocês tentarem novamente fazer. E qualquer dúvida que vocês tenham, me joguem no fórum para que a gente possa discutir junto, tá certo? Aproveitem aí. Próxima aula eu vou dar agrupamento, que é uma continuação do fator comum. E desenvolvido o agrupamento, a gente vai ver mais 2 casos de fatoração, tá certo? Gente, aproveitem os estudos aí. E até logo. Tchau, tchau.